Fábio Vilas, Nery Anderson. Opa, e aí galera? Boa noite, boa noite. Tá tudo certo aí? Som? Tá tudo beleza, galera? Sejam bem-vindos aí. Boa noite para todo mundo. Daqui a pouco a gente tá começando aí, né? Nossa live de hoje. Hoje tô com muita expectativa. Hoje vai ser boa. Tudo ok. Opa, obrigado, Iona. Como? Ionata. Obrigado. Jefferson, sempre ligado aí com a gente. Jonas, suave. Fala aí, pastor. Estou no carro, mas não perca essa live. Preste atenção aí na estrada, Fábio. Pastor Max, seja bem-vindo. Aí, gente. Acho que Dona Luana, acho que já chegou aí na área. E hoje eu estou assim, com muita expectativa. Aí, Dona Luana. Boa noite, Luana. Boa noite. Finalmente essa live, hein? Finalmente, gente. Queria trazer a Luana pra cá, ó. Luana é tímida, hein, gente? Ninguém sabia disso. É, né? Agora você tá sabendo. Como é que tá o som aí pra vocês? Tá bom aí, Luana? Aqui tá tranquilo, tá ótimo. Pra mim tá dando uns chiados aqui. Um chiado? É, pra mim só, mas pra mim não tem problema não. O importante é tá bom pra vocês. Aqui tá tranquilo. Tá bom? Então, correge aí. Estão falando que o som tá um pouco baixo, Luana. Deixa eu tentar aproximar um pouco mais aqui pra ver se consegue. Deixa eu ver aqui. Será que tá melhor? Vamos fazer uns ajustes aqui, pra ficar mais perto daqui. Eco, né? Espera aí, galera. Melhor o som agora? Deixa eu ver aqui. Se eu botar o fone, deixa eu ver se melhora. Não sei. Deixa eu fazer uma tentativa. Espera aí. Será que melhorou? Não. Aqui pra mim continua com chiado. Eu tô tranquilo. Tá bom aí pra você, Luana? Vocês estão me ouvindo bem, gente? O pessoal que tá na live, tá ouvindo a Luana bem? A Luana. Bem? Beleza. É, daí que importa. Eu não preciso falar muito hoje não. Hoje, deixar aí com a Luana. Então, galera, a gente tá falando hoje sobre as causas, né, que pode levar, que pode desencadear aí o início de uma depressão, de um processo depressivo, né? E aí, quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa, experimenta de repente baixar um pouco, que eu já baixei o meu volume. Não tá dando para todo mundo. Tá ok. Legal? E aí, então, vamos começar, gente. Luana, então aí, cara, dentro daquilo que a gente quer falar hoje,
existem coisas que são mais conhecidas, né? Que é decepção amorosa, perda de um parente, de repente desemprego, que pode estar levando, né, à depressão. Mas também não tem só essa causa, existem outras. E aí eu queria que você falasse um pouco de tudo isso, de tudo que pode estar levando a pessoa a ter início a um processo como esse. Vamos lá, vamos começar então falando um pouquinho sobre a depressão. Vamos falar um pouquinho bem breve, para a gente não se prolongar muito nisso, para a gente poder mais ficar focado nas causas. O que acontece? A depressão ela é uma doença, né? Muita gente, às vezes, acha que é uma questão de fraqueza e tudo mais, mas não é. Ela é uma doença psíquica, ela é crônica e recorrente. Então, o que acontece? Ela produz uma alteração de humor na pessoa, né? E a característica maior da depressão é a tristeza profunda. Só que não é só isso, né? A pessoa se sente numa tristeza sem fim. Ela fica numa tristeza assim que algumas vezes elas não conseguem nem... Vou aumentar um pouquinho aqui no áudio, o pessoal está falando aqui que tá baixo, tá? Então você vai ter que falar um pouquinho mais alto. E o que acontece? Vou gritar! O que acontece? Então, existem situações de tristeza que a pessoa fica, só que não é só a tristeza, são outros fatores a mais. Mas vamos lá. É um conjunto de sintomas, né? Eu vou falar a OMS, que é o Organização da Saúde, que ela diz o seguinte: de cada 4 pessoas, uma vai ter depressão na vida. Né? Primeiro item. Segundo item, Luana, o áudio ainda tá baixo. Meu áudio ainda tá baixo? Calma É. aí, gente. Então, vamos melhorar aqui. Calma Ou aí. então aproxima. Deixa eu aproximar mais aqui o telefone. Calma aí. Será que se eu colocar o fone fica melhor? Pode ficar. Pode ficar? Pega É. o fone pra mim. Vamos tentar. Vamos tentar. Calma aí. Faz parte, gente. Live é isso aí. Ao vivo e a cores. Calma aí. Vamos lá. Deixa eu ver se com o fone aqui dá uma melhorada. Com o fone eu vou ter que... Também deveria poder ligar o ventilador. Vê se você acha que melhorou. Você acha que melhorou com o fone? Então você vai ter que falar só um pouquinho mais alto. Mais alto. Tá me ouvindo agora? Agora tá bom. Então tá, vou ficar com o microfone aqui bem pertinho para poder facilitar. Melhorou, galera? Que bom. Então vamos lá. E o que acontece? Como eu estava falando, a cada 4 pessoas, pelo menos uma vai ter uma depressão na vida, né? E segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, existe hoje no mundo 50 milhões de pessoas vivendo com a depressão. E dentre essas 500 milhões de pessoas, 334 são mulheres. Ou seja, a gente vê aí que a mulher ela é mais vulnerável para esse quadro depressivo, né? O que acontece? A mulher oscila mais por conta dos hormônios, por conta do período fértil, né? Então, assim, é uma doença silenciosa, como a gente sabe, é o mal do século, né? Como a gente ouve falar. Só que é real. A gente precisa entender que a depressão é uma doença real. Ela existe, ela tem fatores químicos, biológicos, tem vários fatores que a gente vai entrar aqui em cada item para poder entender melhor, tá? E ela pode ocorrer em qualquer fase da vida. Pode ser na infância, pode ser... Microfone, Luana. Desculpa. Na adolescência, que é um período bom. assim que... É um período onde os jovens estão assim com os hormônios muito latentes, estão num processo de mudança da vida infantil, né, da vida da infância para a vida adulta. Então, é muito suscetível também para os adolescentes. Na maturidade também, as mulheres que estão entrando no processo de menopausa, onde tem toda a questão hormonal também, e na velhice, né, que às vezes o idoso, ele chega, né, nessas questões também da nossa realidade hoje, que é dificuldade de um salário de aposentadoria e tudo mais, ele vai se sentindo cada vez mais
como se ele não tivesse necessidade mais de estar aqui nesse mundo, né? Como se ele não tivesse mais utilidade, é como se o prazo dele tivesse vencido. E agora a gente vai falar sobre as causas da depressão. A gente vai falando item por item, e se você tiver alguma Luana, pergunta, Lan... só um segundo. Você Aham. falou que as mulheres são mais Isso, as atingidas, mulheres são mais suscetíveis. mais Isso, suscetíveis. E outra coisa que você isso. falou é que a cada 4 pessoas, uma vai Isso aí. sofrer Em depressão. cada 4 pessoas, uma pessoa ela vai passar por um processo de depressão na vida. Caramba. Para você ver como que isso está muito elevado, né? Como que Muito, isso é. não é, já está num grau assim que a gente não tem como mais imaginar que é coisa é só coisa da cabeça das pessoas, né? E agora a gente vai entrar, entendido isso, entendido o microfone, entendido o que é a depressão, né? A gente agora vai entrar no caso, nos casos assim, eu relacionei assim pelo menos 4 itens de tipos de causas, né, que são relacionadas, que são assim muito importante a gente ter atenção nisso. O que acontece? A primeira dela é a genética. Vamos lá. Por Primeira exemplo, causa, então você está citando aí a genética. é a genética. Por quê? Porque tipo, é 40% da parte genética que tem suscetibilidade. Não estou dizendo que uma pessoa que tem um pai ou uma mãe que teve depressão, quer dizer que ela vai ter. O que acontece? Toda doença, antes dela ser, mesmo ela sendo genética, antes dela nascer no corpo, dependendo da forma que você escolhe viver, ela vai desencadear ou não. Existe a parte genética. Vamos falar do câncer. Vamos levar algumas outras doenças assim para que as pessoas consigam fazer uma comparação, né? Para não ficar só no imaginário. Se o pai teve câncer, o filho vai ter câncer? Geneticamente, sim, né? Vamos dizer, pela genética pode ser que sim. Mas o que acontece? Se você sabe que seu pai sofreu com aquela doença, como que você vai escolher viver? Você vai procurar um médico para fazer uns exames periódicos, você vai cuidar da sua alimentação, você vai fazer uma atividade física, você vai cuidar do seu corpo, não é verdade? Então, Sim. a questão da herança hereditária dentro da depressão também é a mesma coisa. Da mesma forma que pode aquele indivíduo ter aquela carga genética da família, mas dependendo da forma que ele viver, ele não desencadear essa doença, também pode ser o inverso. Ele não tem histórico familiar de genética, mas ele, por conta do modo de vida, ele acabou desenvolvendo a doença. Por quê? Um modo inadequado, né? Então, o que acontece? Isso serve para qualquer tipo de doença, certo? Certo. Ou seja, se você tem conhecimento que existe uma carga hereditária, você sabe que existe um outro lado que depende de você de cuidar, de evitar que isso ocorra, apesar de você saber que já existe um percentual. E é mais ou menos 40% a suscetibilidade disso ocorrer, tá? No caso de um depressivo, né, que tem uma pessoa que tem um histórico de depressivo na família. Então você está dizendo, Luana, que uma pessoa que tenha um quadro de algum familiar que já tenha depressão, que a possibilidade dele desenvolver é de 40%? É de 40%, isso aí. Da genética, isso é 40% Da genética. relacionado à genética. Os outros 60% depende do tipo de vida desse indivíduo. Depende do tipo de vida que a pessoa leva. Sim. Né? Que vai acabar... ou esse tipo de vida vai gerar gatilhos para essa doença ou não. Ou ele vai se prevenir da maneira adequada, né? É aquilo que a gente falou, é igual um câncer. Se você sabe que você tem uma probabilidade de ter um câncer porque o seu pai teve, então você já sabe que você vai ter que ter uma atenção maior com aquilo ali, né? E o que acontece? Existe também, que é o segundo item... Perdão, Pode só uma falar, pode coisa, falar. Luana. Então, para a galera que está acompanhando, olha só, que isso aí é muito importante que a Luana está falando. Se você tem alguém na sua família que já tem um quadro, que desenvolveu um quadro, né, de depressão, é importante que você esteja se cuidando. Não é isso? Que você esteja vigiando, como a gente diz, né, no jargão cristão, que você esteja vigiando a sua vida, porque existe uma possibilidade geneticamente de você também vir a desenvolver a depressão. Isso aí, isso aí. Isso aí. Tem que estar mais atento, né? Tem que estar mais atento. Não que pelo fato de não ter a genética não esteja também suscetível, mas existe uma outra, a gente vai chegar lá, né, nessa parte. E o segundo item, a gente vai falar sobre a bioquímica cerebral. Vamos lá. A gente já ouviu falar dos hormônios da felicidade, né? Que são as substâncias cerebrais
que são enviadas através dos neurotransmissores, que são a noradrenalina, serotonina e dopamina. Né? Então, assim, esses, como a gente diz, os hormônios da felicidade, eles são responsáveis por controlar o nosso apetite, o nosso sono, o nosso humor. Então, assim, se tiver alguma coisa irregular, se tiver faltando alguma coisa, é claro que a gente tende ao quê? Ficar desanimado, o humor vai mudar, o apetite vai ficar para mais ou para menos, porque a gente pode aumentar o apetite ou diminuir, né? Cada caso é um caso, né? E é claro que vai haver um desequilíbrio. E com isso, a gente chama das disfunções da depressão, né? Que vai gerar a disfunção da depressão. Luana, deixa eu só falar uma coisa, o pessoal que está na live. Se você tiver Sim. um fone aí perto, o pessoal que está acompanhando, coloque um fone. Né? Porque a Luana fala baixinho. É diferente de mim. Né? Olha que eu estou falando alto, hein? Aí, se você não precisa nem de microfone. Se eu botar microfone, eu vou estourar o tímpano de alguém. Mas eu vou me atentar aqui, qualquer coisa você me lembra, de colocar bem pertinho para poder facilitar, tá bom? Sim, coloca o fone, porque é importante que você ouça o que a Luana está falando. É muito importante que você ouça. Isso aí. Então, quem puder, coloca o fone para não perder nada. Pode continuar, Luana. Isso aí. Então, é como a gente estava falando, com a falta desses hormônios, desses hormônios na nossa mente, na nossa cabeça, né? O que vai acontecer? O nosso corpo vai começar a demonstrar sinais de que algo não está funcionando bem. Agora vamos trazer o caso de uma outra doença, por exemplo, a diabetes. Uma pessoa que tem diabetes, ela tem o quê? Uma pessoa diabética, o corpo dela não tem capacidade de produzir insulina de maneira saudável, correto? De maneira normal que o organismo deveria produzir. E aí o que acontece? Essa pessoa ela precisa de algo externo. Ela precisa de quê? Da insulina para poder trazer aquilo que o corpo falta. Nesses neurotransmissores, a situação dos hormônios é a mesma coisa. Né? Se está faltando a noradrenalina, olha só, a noradrenalina ela é responsável pela nossa concentração, estado de alerta e energia. Como que um ser humano sem esse hormônio vai ter energia para fazer alguma coisa, né? A serotonina, ela é responsável pela nossa compreensão, no caso, o nosso prazer, né? Tudo que gera prazer, né, no ser humano. A dopamina, né, que é responsável pela motivação. Então, assim, se está faltando alguma coisa, não tem como você ficar 100%. Né? Verdade, os hormônios vitais, né, para que você se sinta motivado e com bastante energia, está em falta. Então não tem como funcionar. Para um bom funcionamento da nossa vida, né? Isso aí. É para um bom funcionamento da vida e da mente, né? Como um carro, né? Precisa de gasolina, mas precisa de água no motor. Isso. Né? Precisa de óleo. Água no motor não, né? Água no radiador, né? Aí queima o motor, né? É que eu não tenho carro. É que eu não tenho carro, eu não dirijo. Mas, enfim, precisa de água, precisa de gasolina, precisa de óleo. Né? Precisa desse conjunto para a gente funcionar direito. Para esse carro ligar e andar. A mesma coisa, gente. Para a gente acordar, despertar e conseguir dar conta da nossa demanda do dia, a gente precisa estar com esse processo hormonal, com esses neurotransmissores em dia, né? Tudo que bacana para poder isso. funcionar. Que bacana, Luana. Então, o que acontece? E eles são, assim, totalmente vitais, né? São essenciais. E agora a gente vai entrar em outra questão, que são os eventos diários, que faz parte da vida. São episódios que fazem parte do cotidiano do ser humano. Não tem como a gente viver sem isso, sem as dificuldades, sem, né, N coisas que o ser humano acaba suscetível, né, na vida. Vamos lá, a gente tem também situações como estresse crônico, uma pessoa que vive extremamente estressada, ela não consegue controlar as emoções dela, está cansado no trabalho, está saturado, não está dando conta. Isso também é um fator que que vai desencadear a depressão. Tem também a ansiedade crônica, aquela pessoa que vem já de um quadro de ansiedade, já, sabe, há muito tempo, também pode levar a uma depressão. Né? As disfunções hormonais, que é o que a gente falou lá no início, né? Os hormônios. E outra coisa também, gente, dependência de álcool e drogas ilícitas. Isso também pode levar à depressão.
né? Então você vê que são várias situações que podem levar a isso, ao quadro de depressão. Então, tem traumas psicológicos, por exemplo, uma mulher que perdeu um filho, que teve um aborto, uma pessoa que sofreu uma violência sexual, uma violência psicológica, um trauma, né, no modo geral, a perda de um familiar, uma pessoa que está vivendo um luto, né, está vivendo um luto, se ela não conseguir, não estou dizendo que ela não vai chorar e não vai sofrer o luto de forma alguma, o luto é necessário, o luto é essencial, o luto é muito importante que a pessoa passe pelo processo do luto. Só que chega um momento em que você percebe que já passou daquele limite Sim. do luto. Então a pessoa já está assim, ela já está entregue àquela situação emocional crítica, né? Os pensamentos dela cada vez mais negativos, isso aí vai só aumentando, né? Então, e os conflitos também familiares, né? Essas questões familiares, né? Muito conjugais, divórcio, relacionamentos entre pais e filhos também podem gerar um processo depressivo, né? Às vezes o filho está lá com um pai que é um pai vivo ausente, né? Que a gente fala de filhos de pais órfãos, né? Órfãos de pais vivos, né? Então, todo esse contexto familiar também, se não houver um bom diálogo, um bom convívio dentro de casa, também vão gerar situações que podem levar a uma depressão, né? E a gente precisa estar muito atento a tudo isso, a gente precisa estar observando, tanto em nós, quanto também aqueles que estão ao nosso lado, né? Perceber que alguma coisa não está funcionando muito bem. E o quarto item que eu selecionei aqui, que é o comportamento aprendido. O que é o Oi, comportamento aprendido? Comportamento aprendido. O que seria o comportamento aprendido? Um filho que cresce com uma mãe depressiva, que está sempre lá na dependência da medicação, na lamúria, no desânimo, né? O que vai acontecer pode acontecer com esse filho? Lá na vida adulta, ele pode vir a inconscientemente a repetir o comportamento da mãe. Então, ele vai procurar um terapeuta e vai dizer que ele está sentindo isso, aquilo, e de repente, numa análise, ele vai descobrir que ele está repetindo, ele está reproduzindo aquilo que ele aprendeu na infância, que era esse comportamento depressivo da mãe, né? Então, existem casos que pode ocorrer um comportamento aprendido. E essa pessoa está desenvolvendo um quadro comportamental. Só que, é claro que com mais... Comportamento aprendido, então, foi algo lá Isso aí. atrás. Isso né? aí. Conviveu com aquela mãe depressiva que vivia lamentando da vida, que via tudo no olhar muito negativo, né? Não teve uma visão positiva da vida, algo, né, que fosse gerado, ele acabou, foi o que ele aprendeu, ele vai repetir. Simplesmente isso. E é claro que é algo inconsciente, não é uma escolha dele, né? Sim. Você vai estar repetindo, né, aquele comportamento e, de repente, claro, numa análise você vai se dar conta de que você está só reproduzindo um comportamento inadequado, né? Entendi. Entendeu? Então, assim, esses são os 4 itens que a gente, né, entende como que são causas, né, que podem levar à depressão. Podem desencadear esse processo depressivo, né? Isso aí. E esses itens que a gente falou aqui sobre esses elementos vitais, esses eventos vitais que são corriqueiros da vida, é claro que se a pessoa ela tem já uma genética, ela já tem uma carga genética ali da depressão, esses tipos de eventos vão ser gatilhos para ela. Faleceu um ente querido, ela já se entrega, entendeu? Ela perdeu o emprego, de repente ela perdeu o emprego e estava com um projeto assim assado, e de repente ela tem que voltar e fazer um novo plano, agora sem aquele trabalho, ela acaba caindo num quadro de depressão. Né? É engraçado que você falou de 2 coisas que aconteceram comigo nessa semana, né? Não assim, não que aconteceram comigo, mas de pessoas que vieram falar comigo. Uma foi um caso de luto, né, que tinha perdido alguém, e a outra foi um rapaz que perdeu o emprego, que ele gostava muito do emprego, né? E desde que ele perdeu o emprego dele, que ele gostava muito do que ele fazia, ele falou que ele não consegue mais sair de casa. Ele falou comigo, cara, eu só saí de casa para pagar as contas, porque senão iam cortar minha luz. Mas, cara, a perda de emprego. Então, assim, é importante a gente entender, né, o que a própria palavra diz, por exemplo, em Eclesiastes. Há tempo para tudo. E foi o que eu falei nesses 2 casos.
há um tempo que você deve sim curtir o seu luto, a sua tristeza. Isso. Mas Não é que a depois você deve dar pessoa, tem que continuidade à sua vida, né? Isso aí. Isso aí. Isso é que é importante, é você dar continuidade, é você entender que o processo passou e você precisa, porque a vida continua e a gente precisa entender e viver isso. E essa Aquela questão também do emprego. aquela pessoa, infelizmente, já se foi, né? A vida para ela já acabou. O emprego você já perdeu. A única coisa que você tem hoje é a sua vida. E você não pode parar a sua vida. E você precisa fazer escolhas melhores possíveis para que você dê conta de tudo isso, né? Acontece essa questão do emprego também, na hora que a pessoa ela perde o emprego, para ela é um luto também, é uma perda, né? Toda perda gera um luto. Você está me ouvindo? Não? Deu problema no meu áudio? Calma aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Você tem fone? Ixi, agora deu ruim. Tá dando pra me ouvir? Calma aí. Tá me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, então é no seu, Alan. Não é no meu, não. Entendeu? É no seu. Eu tô achando que é o meu que deu problema. Tá, vamos lá. Calma aí que o Alan falou pra eu continuar. Respeito o moço, gente. Bigode, bigode grosso. Então, vocês estão me ouvindo então, beleza? Sim? Então vamos lá. Alan, quando você quiser se comunicar comigo, você me manda uma mensagem. Vamos lá. O que acontece? Então, toda perda vai gerar um luto, né? Então, se uma pessoa perde o emprego, é natural também que ela sofra, porque é uma perda. E até ela conseguir retomar essa vida, ela fica em um momento de sofrimento. O Alan tá balbuciando ali, eu fico tentando entender o que ele está falando. Mas vamos lá, gente, vamos seguindo. Qualquer coisa a gente vai se comunicando aí. Vamos lá. E depois a gente ter falado sobre as condições, aquilo que a gente entende que são as causas da depressão, a gente vai falar agora um pouquinho, muito rapidamente, sobre os sintomas. Por que a gente vai falar desses sintomas? Para que se você estiver numa situação que você perceber esses sintomas, você possa estar procurando a ajuda adequada, né, o profissional adequado. Tá todo mundo te zoando, Alan. O profissional adequado para que possa entender o que está... Você quer sair, a gente entra novamente? Quer? A gente sai. Vamos desconectar e voltar? Ele não tá nem, acho que ele não tá nem conseguindo me ouvir. Tá, beleza. Então tá, deixa ele sair e voltar. Isso aí. E a gente vai continuando aqui, galera, senão o nosso tempo vai embora. Então, o que acontece? A gente precisa falar um pouco dos sintomas, por quê? Para que a gente possa estar observando esses sintomas e verificando o que é aquilo que a gente consegue entender que... O som, Alan, tá me ouvindo? Voltou?
Voltou, agora sim. É por isso que eu não queria terminar, senão ia cair a live. Eu acho que é por conta da internet, né? Deve ser isso, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui onde a gente parou. Então, você conseguiu entender sobre aquilo que a gente entende que são as causas da depressão? Você quer fazer mais alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa sobre Quem? isso? Eu? É, você. Você gosta de Eu falar? consegui. Então, beleza. Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho agora dos sintomas. Eu achei bom a gente colocar a questão dos sintomas para que as pessoas possam estar analisando e vendo o que, sei lá, às vezes alguma pessoa próxima pode estar passando, né? Ou a própria pessoa, né, que está aqui na live, está participando, e a gente precisa estar alertando as pessoas quanto aos sintomas, né? Então, vamos lá. A gente pode falar da alteração de peso, que não, às vezes a pessoa emagrece ou engorda. Isso depende de cada caso, né? Depende de cada um. Cada ser humano com a sua individualidade, né? Então, a gente sabe que tem a questão do peso, o distúrbio do sono, aquilo que nós falamos anteriormente. Por quê? Por conta da... Vamos ver se você vai lembrar o nome do hormônio, que é o do sono. Oi? Então, o distúrbio do sono, aqui a gente falou lá sobre a questão do sono, né? Vai ficar acometida por conta da falta de hormônios lá em cima, serotonina, dopamina, não é isso? Então, automaticamente, esse sono não fica funcional. Ou a pessoa ela pode dormir demais, ela pode dormir de forma exagerada, ou ela pode acabar tendo insônia, né? A pessoa fica, às vezes, muito agitada. Seu áudio tá baixo. Tá baixo? Ah, meu pai. Eu tô com o áudio aqui do lado contrário, olha, agora que eu fui ver. Tá me ouvindo melhor? Ih, Alan, sua internet tá ruim. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ok. Seu som tá oscilando de novo. Então, aí o que acontece? O que essa pessoa... quais os sintomas dessa... Quais os sintomas? O distúrbio do sono, problemas psicomotores, legal. A culpa excessiva é um sentimento excessivo de culpa, ela se sente culpada por tudo, tudo é culpa dela, tudo é por causa dela. A dificuldade de concentração, ela não tem habilidade para se concentrar, a memória dela fica debilitada, o aprendizado dela, toda a parte cognitiva dela fica comprometida por conta desse quadro de depressão, né? As ideias suicidas que a gente já sabe, né? Que a gente sabe que existem muitos casos aí de depressão que infelizmente leva à questão do suicídio, né? E a alteração da libido, baixa autoestima também é um dos itens, né? E a alteração da libido. É claro, se a pessoa não tem um hormônio da felicidade, não tem disposição não tem prazer para nada, né? Pra nada, Para nada. E aí a gente vai falar... Você quer falar alguma coisa sobre os sintomas? Tranquilo? Não, tranquilo, pode ir. Tá. E a gente pode falar um pouquinho também... Assim, uma dúvida, Luana, que as pessoas me perguntam muito mas como é que eu faço para saber se o que eu tenho é só uma tristeza, por exemplo, ou é uma depressão? Ótimo. Que seria, né? Vamos lá. Porque tem dia que a gente está mais triste, né? Tem dia que a gente está um pouco mais triste, tem dia que a gente está um pouco mais para baixo, mas não significa que a gente esteja com depressão. O que iria deixar claro que o que a gente está vivendo não é apenas uma tristeza, um desânimo passageiro, mas sim um quadro de depressão. O que acontece? Quando o quadro é de depressão, na verdade, a questão da tristeza, às vezes você vai observar que não tem nenhum motivo aparente. Nenhum motivo. Entende? Entendi. Não tem um motivo. A sua vida está tocando, não aconteceu nada demais, e você, de repente, começa a observar que, poxa, você está desmotivado, está sem ânimo, não tem vontade de socializar, sabe? Não quer conversar. E você não consegue compreender, porque você olha ao redor e vê que não tem motivos aparentes, né? E Sim. outra coisa também, se você observar que você se enquadra dentro desses sintomas, já é algo que você precisa ter atenção. Por exemplo, eu estou lá, nessa semana estou desanimada, a mulher também que tem muito isso, né? Mas, na verdade, também, eu ia falar isso até mais para frente, mas eu acho melhor a gente ressaltar isso. Eu acho que é muito importante também o autoconhecimento nisso aí, sabe?
porque o que acontece? A mulher, por exemplo, ela precisa observar que vai ter um período que ela vai estar desanimada, que ela vai estar desmotivada, que ela vai estar negativa, que ela vai estar sem paciência, que ela não quer conversar, né? Tem mulheres que têm esse quadro, né, de hormonal, e tem mulheres que não têm, né? Mas aí já é uma coisa para ela observar. Poxa, eu tô triste, vamos lá ver qual que é o período, eu não estou bem. Ah, esse período, então eu já sei que faz parte do meu processo de fertilidade, hormonal e tudo mais. E agora a questão, se você observa que mantém essa tristeza profunda, sem motivo aparente, e você observa que esses sintomas também são persistentes, pelo menos mais de 5 deles, não quer dizer que você vai dizer, eu estou com depressão, mas você pode servir de alerta para você procurar um profissional, para junto com esse profissional você procurar esse diagnóstico. Eu às vezes perdi, acontece Luana. muito isso. Eu perdi quais eram os 5 sintomas. Quais são? Você pode só repetir para mim, por favor? Bom, os sintomas, vamos lá. Alteração de peso, que pode ser para mais ou para menos. A pessoa, ela pode, que é claro, de acordo com o apetite dela, pode comer demais, compulsivamente, ou ela pode deixar de se alimentar, né? Tá. O distúrbio do sono, né? A questão de fadiga, não tem disposição, não consegue dar conta dos seus afazeres do dia, ela não tem disposição para escovar o dente, que é uma rotina normal para a gente, é natural para a gente escovar os dentes, tomar um banho. Essa pessoa ela não consegue ter força para isso, ela não consegue dar conta das obrigações delas diárias, né? Tem a questão das ideias suicidas, ela fica com um pensamento muito negativo, fica pensamentos super suicidas mesmo, né? Tipo, para que eu tô aqui? Se eu não tivesse aqui seria melhor, não sirvo para nada aqui, não faço nenhuma diferença aqui. Então, isso tudo, a pessoa já vai demonstrando, vai dando sinais de que algo não está funcionando bem, né? Aquilo, Ana. E é aquilo que eu te falei, não só a tristeza, é a questão de você somar junto com os sintomas. Então, você percebeu que tem mais de 5 nisso, né? Em todos esses sintomas que a gente relacionou, 5 sintomas você se identificou, você já pode procurar uma ajuda. Então, porque eu tô vendo pessoas aqui comentando, né? Como eu tô deixando você falar mais, eu tô mais lendo o que estão comentando. Aí tem gente aqui que tá comentando que teve uma coisa ou outra, né? Um tá falando, eu tenho dormido pouco. O outro falou, eu tive alteração de peso. Mas isso é bom de deixar claro que o fato de você passar um tempo sem dormir muito não significa, né? Isso aí, podem ser outras questões. A Luana tá falando de 5 sintomas, né? De repente você tá dormindo pouco, mas tá tocando a sua vida normal. Tá? Ou tá trabalhando, tá trabalhando demais, tá trabalhando em excesso, a mente está funcionando em excesso, então automaticamente o corpo não desacelera. E por isso é importante procurar um profissional, né? Para a pessoa saber se o que ela tem é ou não é. Melhor do que ela ficar imaginando, né? Isso. É bom a gente deixar isso bem claro, porque senão as pessoas vão sair daqui dizendo que já estão depressivas. Não é isso, gente. A questão do comportamento é muito importante. Às vezes acontece acontecer casos de pacientes que chegam lá, eu estou com depressão, eu estou vindo de uma depressão, um princípio de depressão. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas se rotulam, né? Então, não é isso. A intenção aqui é a gente esclarecer um pouco para que, se você perceber que está acontecendo, sirva de alerta para você procurar um profissional para te orientar e para te ajudar se for realmente um diagnóstico de depressão ou se for um quadro de tristeza mesmo que você está passando por algum ocorrido. Tipo, gente, terminou um namoro, né? Vai sofrer, não adianta. O cara vai ficar desanimado. Depende, né, cara, Luana? Às vezes vai ficar feliz, né, que terminou. Ou o contrário, né? Então, assim... o abuso de álcool, de drogas, né? Isso tudo. Então tem que avaliar tudo. A gente fala aqui dos sintomas. Precisa do profissional, né, para avaliar. Isso, precisa. A gente não é ficar naquela de achismo, não, nem ficar procurando no Google. Né? Isso. E também não ficar adiando, gente. Não pode ficar procrastinando também. Viu que está ali, está acontecendo alguma coisa que não está funcionando, eu acho assim que é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Então é melhor você ser cuidadoso, né, no extremo do que você simplesmente achar que não é nada e deixar passar e aquilo vai aumentando. Porque a depressão ela tem 3 níveis, né? Que ela pode ser leve, moderado ou grave. Então, uma depressão, para ela chegar a ser grave, ela teve todo um processo inicial lento,
Não foi de uma hora para outra, não foi de um dia para a noite. Então, por isso que é importante a gente estar atento, porque é claro que se realmente for um quadro de depressão, ela tende a aumentar, a piorar, se ela não tiver o cuidado adequado, né? Então, é por isso que a gente está relacionando os sintomas, que é para cada um avaliar, mas não é para ficar, né, achando que, eu tô... Não é isso, gente. Procura um profissional terapeuta, né, procura uma ajuda e a gente vai tentando compreender o que está acontecendo, né? Então, o que acontece? A gente vai falar agora sobre a questão do tratamento, né? Digamos assim, percebi os sintomas, tenho mais de 5, estou naquela tristeza que eu não sei de onde que vem. Vou procurar ajuda, né? E aí o que acontece? Esse processo, ele precisa ser interdisciplinar. Por quê? Porque quem identifica, quem diagnostica uma depressão é o médico psiquiatra. Então, gente, vamos desmistificar essa questão de psiquiatra é coisa de doido. Não é nada disso. A depressão é uma doença que vem da nossa psique, da nossa mente. Por que o psiquiatra? Porque o psiquiatra é o médico que vai cuidar da mente. É ele que estudou todo o processo, né, lá dos nossos transmissores neurais, tudo lá, e vai poder identificar o que está acontecendo com essa pessoa. Então, assim, o psiquiatra, sim, vai tratar de algumas pessoas com os transtornos mentais, né, mas não é só isso. Então, tem pessoas que têm muita resistência, né, de procurar o psiquiatra. Só que, na verdade, dependendo do grau dessa depressão, somente o psiquiatra vai poder medicar essa pessoa. Somente o psiquiatra vai receitar a medicação. Não é psicólogo, não é psicanalista, é o psiquiatra que vai medicar, se for o caso, então, do tratamento. Tem casos que precisa tratar com medicação. Com medicação, isso. Tem casos que precisa, é necessário. Sim. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela já está num momento de crise. O que vai tirar essa pessoa dessa crise? É a medicação. Não adianta você pegar uma pessoa que está num grau moderado a grave e botar ela para fazer uma terapia. Se ela não tem condição de escovar os dentes, de tomar um banho, de dar conta dela, do cuidado dela, você acha que ela vai conseguir ir para uma terapia? Não consegue, não vai funcionar para ela. Ela precisa primeiro regular o que está faltando aqui dentro, né, com a medicação necessária, aquilo que a gente deu exemplo lá da diabetes, quando falta a gente coloca a insulina, é a mesma coisa. Ele vai identificar o que está faltando aqui, né, quais são esses hormônios que estão faltando, para regular, para colocar essa pessoa num estado de equilíbrio, para que assim ela possa dar conta de procurar uma terapia, né, de procurar também uma alimentação melhor, né. Não adianta você pegar e falar para uma pessoa com uma crise forte de depressão e dizer que ela tem que ir para uma terapia, ela não vai, ela precisa de um médico para medicá-la, para colocá-la dentro de um equilíbrio, de uma situação equilibrada, para que ela possa começar a dar conta de si. Me perguntaram, né, como é que faz, uma das perguntas que surgiu aí. Gente, desculpa, não dá para responder todo mundo, tá? Verdade. É muita coisa, ó, fala um pouco de ansiedade, eu sou muito ansioso. Tem muita gente perguntando, não dá para responder tudo em uma live. A gente vai fazer outras com a Luana, cara. Eu tô amando isso daqui, entendeu? Eu tô amando isso daqui, a gente vai fazer outras aí, Luana. Mas olha só, uma das coisas que eu vi foi o seguinte: como fazer para ajudar alguém que não aceita a ajuda de um profissional? Que não aceita, né, cara, que precisa de um psicanalista, de um psicólogo ou de um psiquiatra. Como ajudar alguém que não aceita tomar remédio? E aí existem dois casos, né? Existe o caso do cara que é teimoso, que tem medo, né? Se não é uma criança, não dá para você levar o cara obrigado. Não dá, entendeu? Você vai precisar conversar com ele e fazer ele enxergar que ele precisa de uma ajuda profissional. E existe o caso que hoje eu acho que é muito amplo, nem dá pra gente entrar nesse detalhe agora, só quero dar uma pincelada, que é a questão de nós que somos evangélicos, né? Que a gente fica... a gente tem aquele preconceito, porque a gente foi muito ensinado que tudo é espiritual, né? E que depressão é coisa do diabo. Olha só, vou falar uma coisa. Depressão é coisa do diabo? Depressão é coisa do diabo. Dor de cabeça é dor de diabo, mas você toma remédio para dor de cabeça, não toma? Dor de dente é dor, é coisa do diabo, mas você procura um dentista, não procura? Então por que, ô abençoado, quando você está com algum problema como esse,
você se recusa a procurar ajuda de um psicanalista, de um psicólogo ou de um psiquiatra que seja. Por que a dor, por exemplo, a dor no fígado, por que a dor no rins, cara, você procura um médico, né? Mas a depressão é do capeta. Então não faz... Gente, a gente precisa mudar. Precisa abrir um pouco mais, né? Isso precisa abrir um pouco cabe mais isso. Ah, que depressão é do diabo. Não cabe isso, gente. É uma doença como qualquer outra doença que precisa de acompanhamento e tratamento. Não é verdade? Exatamente. Eu vou até entrar, quando a gente falou sobre essa questão da doença, eu vou até entrar numa teoria freudiana aqui, que ele fala o seguinte, o que Freud fala? Que toda vez que você adoece, você está desviando um sintoma, que antes ele era emocional, ele nasceu na sua psique, ele nasceu na sua mente. E por conta dessa desordem que aconteceu na sua mente, o seu corpo começa a mostrar esse desequilíbrio, né? Que é o que a gente chama de forma física, que é o que a gente chama de somatização, que é a somatização. É quando a doença, normalmente, ela começa na nossa mente, entende? Seja qual for. Eu não estou falando só da depressão. A doença, ela começa na nossa mente. Igual a gente falou lá sobre a questão genética, que se você sabe que você tem uma probabilidade de contrair um câncer porque sua mãe ou seu pai contraiu, automaticamente, o que você vai fazer? Você vai se cuidar. Então, a sua mente ela precisa estar condicionada a um autocuidado sobre aquele quesito. Quais são as precauções que você precisa ter, né? Agora, também tem o contrário. Tem pessoas que é extremamente pessimista, né? A mãe teve, pronto, ela já se declara que vai morrer de câncer igual a mãe morreu, né? Então, é isso que eu estou te falando. A doença, na verdade, vou ler aqui para poder ficar bem claro. Talvez tenha ficado um pouco confuso. Vamos lá. Segundo Freud, toda vez que você adoece, você está desviando um sintoma que antes era emocional, que nasceu na sua psique para o seu corpo. Entende? De forma física. Então, é o que chamamos de psicossomática, né? Quando a doença nasce primeiro emocionalmente, no seu psiquismo, e depois ela vai se revelando no seu corpo. Então, por isso que as pessoas falam, gente, olha o câncer a pessoa fica magoada, amargurada. Gente, e é fato. Se você viver a vida sem perdoar alguém que te feriu, que te magoou, você passar o tempo todo corroendo aquela mágoa, você vai adoecer, você vai ter um câncer, você vai ter um problema sério, porque você está adoecendo o seu corpo com aquele sentimento, com aquela emoção ruim, negativa. Entende? É aquela história que dizem, né? O corpo fala, é mais ou menos. O corpo se expressa de alguma forma, né? Quando o corpo está se expressando com aquela doença, é algo que já começou aqui em cima, já começou na mente. Caramba, cara, isso é tremendo. Então a gente precisa esquecer essa história de que é espiritual, a gente precisa saber o que é espiritual e o que faz parte da nossa parte humana. Somos humanos. Somos humanos, somos né? dotados de corpo, alma e espírito. E cada um deles precisa ser cuidado, né? Não de forma dissociada, mas de forma integral. Né? Então, pessoal que está acompanhando a gente, presta atenção numa coisa. Como eu estava falando, quando você tem uma dor de dente, você procura quem? O dentista ou o seu pastor? Né? Quando você está com problema no coração, quando você está tendo um infarto, você procura quem, cara? O médico, lá, o cardiologista ou o seu pastor? Entendeu? Então a gente precisa entender isso. É claro que, como pastor, eu posso orientar, eu posso ajudar na questão espiritual. Sim. E isso é importante também. A questão espiritual também é importante. Mas não pode encerrar no pastor. Você passou, cara, você precisa procurar um profissional da área, que é o que a gente está falando. Entendeu? Para poder te ajudar ou com terapia, ou ele vai te indicar aí para um psiquiatra. Porque vai ter casos que você vai ter que se medicar, entendeu? Sim. Então, não existe por que ter preconceito. Para de achar isso. Se você ouviu, se alguém te falou, né, que a depressão é coisa do diabo, cara, é coisa de humano. Depressão é coisa de quem é humano. Como qualquer outra enfermidade, é coisa de quem é humano. Nós vamos orar. Eu, quando eu tô com algum problema, eu oro e tomo remédio. Eu faço as duas coisas, cara. Isso aí. Entendeu? É, porque existe uma parte que tem que ser a nossa, né? A gente não pode estar direcionando tudo para Deus. Responsabilizando Deus por todas as coisas. Vamos dizer assim, né? Tem coisas que dependem da nossa parte, que a gente precisa fazer. É o autocuidado,
É o autocuidado. Se o nosso corpo, o cuidado, a responsabilidade do cuidado do nosso corpo é nosso. É nosso. Então, Verdade. a gente não tem que... tem coisas que é para Deus. O que é para Deus fazer, ele vai fazer. Agora, a gente precisa entender o que cabe a nós. E não ficar transferindo a responsabilidade para Deus, né? É verdade. Então, como a gente estava falando, sobre a questão, né, do tipo de tratamento. Então, como eu falei, ele é interdisciplinar, porque ele precisa do acompanhamento do médico, né, que é o médico psiquiatra, tá? Vamos deixar bem claro, para as pessoas entenderem que se você tiver num processo que precisa de medicação, só ele vai poder, né, te passar a medicação adequada, de acordo com cada situação, com cada um, né? E também é necessária a terapia. Por quê? Porque a questão a depressão, ela mexe muito com a parte comportamental. Então, você precisa da terapia para te ajudar a enxergar a vida de uma maneira mais leve, de uma maneira mais clara. E é muito importante também, Alan, que assim, quando a gente conhece, a gente sabe o problema, quando você tem conhecimento do problema, você consegue dominá-lo. Porque você conhece. Então, se você vai para uma terapia, você vai fazer uma autoanálise, né? vai viver um autoconhecimento, você vai conseguir entender sobre a doença e vai conseguir também ter o domínio sobre ela. Já vi casos de pessoas que conseguem conviver com a depressão. Elas se conhecem, ela já sabe o estágio em que vai iniciar, quando acontece algo que vai entrar, e ela já sabe como se comportar. Então, a questão do comportamento, ela é muito importante. Entendi. E é importante conhecer para você ver, para você saber quais são os gatilhos, né, que podem exatamente. desencadear Você vai isso, começar a esse identificar, você já vai começar a ver que o negócio não está muito bem. Eu já vou ter. Aí como você está fazendo um trabalho comportamental, você já vai saber o que você precisa mentalizar nesse momento, né? Entendi. O seu comportamento, a sua fala, né? Luana, E vou te dar mais um tempo aí, te dar uns, sei lá, o tempo que você precisar, 5, 10 minutos, não sei, para você poder concluir e encerrar. Beleza. E eu queria só te fazer uma última pergunta. Mas aí você fica à vontade para você poder concluir e encerrar, tá bom? Tá. Depressão tem cura? Então, a gente assim, o que acontece? Dependendo do cuidado que você tiver, é possível sim curar. Só que você precisa estar atento que você vai estar sempre, você já tem aquela predisposição, entende? Então, Sim. assim, você precisa tomar todos os cuidados, né? A medicação, a terapia, o autoconhecimento. Tem pessoas que têm um quadro de depressão e conseguem viver muito tempo, mas aí tem que estar atento porque pode vir qualquer outra situação e ela acabar regredindo naquilo. Tem cura sim, só que a gente precisa entender que é uma porta, né? Que vai estar sempre ali se você não tomar um certo cuidado, entendeu? Entendi. Você consegue ter controle dela, né? Entendi. Dentro do tempo adequado, né? Que a gente sabe que existem casos aí de depressão que dependendo do grau que tiver, a intervenção acaba ficando muito tardia, né? Entendi, Luana. Entendeu? Mas também Tem fica à cura. vontade aí, agora Tá. você falar. Então, o que eu queria só concluir. fechar esse processo mesmo do tratamento, né? Que além daquilo que a gente falou sobre o médico psiquiatra, o profissional terapeuta, é também a alimentação, gente. A alimentação é importantíssimo. Por exemplo, uma pessoa depressiva tem certos tipos de alimento que ela não pode consumir, porque vai... Não exemplo, pode? O açúcar, o exemplo, o açúcar, ele inflama as glândulas. Então, o que você precisa? Você vai ter que evitar o açúcar. Olha, Café, que deixa a pessoa muito agitada, muito é acelerada. o que eu tô tomando, café. Cara, uma pessoa com depressão, dependendo do grau que ela tiver, o café não vai ser um bom aliado. Então, assim, a gente precisa condicionar todas as possibilidades do tratamento, né? Procurar um profissional nutricionista também para poder te orientar com a alimentação, para te fazer uma dieta com alimentos que vão te ajudar nesse processo, né? E também, cara, atividade física, né? Essencial. Claro que a gente não vai chegar para uma pessoa com depressiva e dizer que ela tem que caminhar, né? É todo um processo. Ela Sim. vai lá, dependendo do grau, ela vai para medicação, vai vir aquele equilíbrio, vai sair da crise. E é tudo cada coisa na sua etapa, né? E, é claro, o essencial nisso tudo, principal, é o apoio da família, gente.
a família precisa abraçar. A gente não pode continuar com esse pensamento de que é frescura, de que a pessoa não tem Deus, a pessoa é falta de Deus, é frescura, é preguiçoso. A gente precisa cuidar dessas palavras, porque você acaba colocando essa pessoa num grau abaixo dentro dessa doença. Se ela já tiver, aí você imagina, preguiçoso, isso, aquilo, ela já tem um sentimento de inutilidade, né, para ela. A autoestima dela está zerada. E uma pessoa ficar dizendo que ela está de frescura, que ela está de preguiça, isso vai só piorar. Ao invés de você dar vida, você vai estar dando condição para essa pessoa ir se afundando cada vez mais. Então, é necessário a gente observar os sintomas, observar, porque a depressão ela é uma doença silenciosa. Ela é silenciosa. Quando você vai ver, a pessoa já se matou, ou ela já está num estado que ela já não dá conta de si. Gente, Nossa, presta é uma doença muita silenciosa. atenção nisso que a Luana está falando, o cuidado da família, como você trata a pessoa. Falando que a depressão é uma doença silenciosa. Então, presta muita atenção nisso daí. Isso aí é muito importante. Quem não sofre, né, é muito importante saber como lidar com quem está vivendo isso, né? Isso aí, isso aí. A família ela precisa também ser cuidada e orientada nesse sentido, né? Para que ela não venha, ao invés de colaborar para a ajuda dessa pessoa, desse ente querido, acabar deixando ela num quadro pior por conta desses pensamentos de dizer que é preguiça, que é falta de vergonha na cara, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, gente. Empatia. A empatia é essencial nesse processo, né, de você estar acompanhando ou estar vivendo com alguém nesse processo de depressão. A gente precisa ter empatia, a gente precisa ter cuidado e zelo pela vida do outro, né? Sim. Então é isso, né? E falar também, a gente já falou sobre a questão da diferença da tristeza, né, para a depressão, a gente falou um pouco sobre isso, né? Que é aquele sentimento que a gente não consegue identificar de onde vem a tristeza, é algo que não tem muita origem, né? Não tem muito que... Você falou Criança sobre também o sente, tá? Eu vi que alguém perguntou ali se criança também sente. Então, crianças também sentem. Tem que observar as crianças. Está muito calada, não quer socializar, não está se alimentando. Tem que observar o comportamento da criança e entender o que está levando ela a ter esse tipo de comportamento. A gente não pode achar que é coisa da idade, é coisa da idade, é assim mesmo. Não, a gente precisa observar, né? Os pais precisam estar muito atentos aos filhos. Principalmente a criança, que não sabe, muitas vezes, se expressar, e o adolescente, que às vezes a gente tudo associa à idade. A adolescência é assim mesmo, é fase. E às vezes não é fase, às vezes algo está se instalando ali e a gente não está percebendo. Tá? Sim. Luana, você tem alguma dica aí que, por exemplo, você falou de alguns alimentos, né, que não fazem bem, né? Eu sei que você é psicanalista, você não é nutricionista. Mas você tem alguma dica de algum alimento que seja bom para consumir? Tem alguns sim. Eu agora, honestamente, de cabeça, eu não vou saber te falar, mas existem uns alimentos que eles vão ajudar nesse processo. Eu posso até postar depois para o pessoal ver. Segue lá a Luana, gente, o Instagram da Segue Luana. que eu vou colocar e vou detalhar para vocês quais são esses alimentos, né? Eu sei que açúcar não é bom, o café também não é indicado, que são os que eu me lembro agora, tá? E existem alguns alimentos, sim, que vão te ajudar a repor tudo aquilo que está faltando no seu organismo, porque já vem naturalmente desses alimentos. E né? para a galera aí que fez essa pergunta, o pessoal quer saber sobre isso, eu quero falar que em breve a gente vai fazer uma live também com uma nutricionista. Isso. Que ela vai abordar justamente isso. Alimentos que são importantes, né? Para que você venha aí a produzir tudo aquilo que seu corpo precisa, como a Luana falou, os hormônios, né? Vitaminas que são importantes também, né? Então a gente vai em breve marcar uma live com uma nutricionista para falar também sobre isso. A alimentação, como a Luana falou, é importante. Tá ok? Alimentação, prática de esporte, a gente vai estar abordando tudo isso. Quer falar mais alguma coisa, Luana? Tem mais alguma coisa? O que eu gostaria de fechar agora seria só, tipo, alertar as pessoas no sentido de... A gente falou sobre a depressão, né? Só que, cara, a gente não precisa esperar chegar num quadro de doença para procurar um profissional terapeuta. É importante que você viva uma fase de autoconhecimento, de autoaceitação, entender algumas situações que você vive, o porquê que veio aquela mania, aquele rancor, né? Então, assim, eu indico que
antes da gente esperar se instalar uma situação como essa da depressão, que nenhum de nós estamos livres disso, somos seres viventes, né? Então, enquanto estivermos vivos, estamos aí, né, para o que deve né? Mas, assim, que a gente procure a ajuda de um profissional terapeuta, né, para poder entender algumas questões, e às vezes porque nada vem de uma hora para outra, tudo é uma coisa que vem de lá de trás e que vai só somando, e chega um momento que não dá conta mais, né? Então é importante que você procure uma ajuda de um profissional terapeuta para fazer uma análise, né, fazer um autoconhecimento, entender quem é você, por que de alguns comportamentos seus, às vezes são coisas só que aprendidas, outras coisas que não, realmente você passou por algum trauma, alguma coisa que precisa ser tratado, né? Então, assim, essa orientação que eu quero dar ao pessoal, para ter essa consciência do autocuidado, né? Assim como você falou, sentiu dor, você vai ao dentista. Só que eu acredito que nem todo mundo aqui espera sentir dor para ir ao dentista. Tem algumas pessoas que fazem né, vai lá O dar uma olhada ideal, para ver se está tudo bem, né? Esse é o autocuidado, a gente precisa ter essa cautela. Né? É preventivo, não é esperar doeu, vai. Não, a gente precisa saber se está tudo em ordem, né? Faz parte do cuidado do nosso corpo. Então, a minha orientação é isso. Se você está entendendo que as suas emoções não estão funcionando bem, você anda desanimado, está triste, está acontecendo alguma coisa, procura um profissional, ou se é com você, ou se é com seu filho, né, com seu esposo, para poder entender, porque às vezes é um quadro que, às vezes é uma vitamina que está faltando. Gente, vitamina D. A gente sem vitamina D, a gente não tem disposição para nada. E a pessoa vai lá e acha que, nossa, eu estou com depressão. Não é, ela precisa de vitamina D, que vai ajudar na disposição para ela dar conta da vida, né? Então a gente precisa estar buscando conhecer mais da gente, entender mais da gente, entender de nós, para poder saber como lidar com essas situações, né? Sim. Então é isso. É isso, mano. Espero ter colaborado bastante, sim. Espero ter esclarecido. É como a Alan falou, não dá pra gente responder todo mundo, porque vai descendo as perguntas, né? Mas, assim, qualquer coisa, estou à disposição. Pode me chamar via direct, a gente conversa um pouco para esclarecer. Não repare se eu demorar um pouquinho para responder, mas de acordo com o que for dando, eu vou, né, dando uma resposta para vocês. Que a intenção é essa, né? A intenção é colaborar. Colaborar para que a gente viva, né? Bora viver, né? Bora viver. Bora viver, gente. A gente precisa viver, a gente precisa de disposição para viver. Então, vamos cuidar da saúde emocional, da saúde mental, que é essencial para a gente também. É isso. Poxa, cara. Alan. Nada, ó. Eu que agradeço, Luana. Foi bom demais. Por mim, eu ficava aqui, cara. Poxa, eu tô muito feliz. Muito bom, né? Tava com muita expectativa nessa live e algumas pessoas também me mandando mensagem hoje, falando, pastor, tá chegando a hora, daqui a pouco começa, a galera também na expectativa. E aí, galera, legal, o que vocês acharam? Legal. Foi bom? Ai, sou fã da Luana. Foi bom? Vocês gostaram da live? Eu gostei pra caramba, galera. Luana. Você sabe quanto eu gosto desse assunto, né, cara? Gostei demais. Muito bom. E assim, hoje foi a primeira, né, cara? A gente vai fazer outras aí com certeza. Claro. E aí, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai respondendo. Cada dia responde alguém aí, com calma. Aí. E galera, mais uma vez eu quero dizer, sigam lá a Luana. Qualquer dúvida lá, manda um direct pra ela. E à medida que ela puder, que ela tiver tempo, ela vai respondendo. Obrigado vocês aí que acompanharam a gente. Muito obrigada aí pela atenção de vocês, foi bem bacana. Até a forma participativa deles, né? Cara, muito participaram demais, cara. E é isso que eu falo, isso que é o legal. O legal é que a galera participa, interage, né, cara? Poxa, isso é o mais bacana, galera. Poxa, valeu mesmo. Obrigado, foi bom demais. E em breve a Luana tá de volta e a gente vai chamar outras pessoas. E, cara, quem você conhecer aí que precisa de ajuda, fala aí para estar acompanhando a gente. A gente vai estar sempre trazendo aí esse tema aí, falando sobre isso. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui. Luana tava cheia de vergonha, né? Tava toda tímida falando comigo. Pastor, como é que vai ser esse negócio? Não precisava contar isso, né? Olha. Você sabe que eu tô boca aberta, Luana. Mas, poxa, Luana, foi bacana. Valeu, foi demais, bem bacana. Cara. Foi bem bacana, bem bacana. Pesado o probleminha do áudio aí, mas a gente vai acertando. Mas depois fluiu de boa.
E Legal. foi ótimo, Luana. Poxa, obrigado mesmo. Esclareceu Eu que a agradeço. dúvida de muita gente, eu tenho certeza. Eu que agradeço, ok? tá? Obrigadão aí. Espero ter colaborado bastante e contem comigo, tá? Bora viver, galera. Bora viver! Sigam a Luana, gente. Luana de Jesus, acompanha ela lá. E até segunda-feira que vem. Abraço, tchau. Boa noite, galera. Obrigadão. Boa noite. Tchau.